O cenário do Cultura aí de hoje é o Espaço Expressa, esse lugar incrível aqui na nossa cidade, cheio de cultura. Se você ainda não conhece, venha até aqui. É muito bonito, tem muita história. Eu tenho certeza que você vai se encantar com o Espaço Expressa. No Cultura aí de hoje, eu vou falar sobre o documentário da banda Raimundos, que está no Globoplay. Eu conversei com o diretor Daniel Ferro e ele contou um pouquinho dos bastidores pra gente. Tem também cinema, eu vou falar sobre Mambembe, conversei com o diretor Fábio Meira, e ele contou também um pouquinho da história tão bonita e delicada que fala o Mambembe. E ainda, eu vou fazer uma visita no Coliseu em Roma. Quer dizer, não bem no Coliseu de Roma, você vai entender já já. Tá começando mais um Cultura aí. A série documental Anda na Pedra já está no Globoplay e conta a história de uma das bandas mais emblemáticas dos anos 90, a Raimundos. Eu conversei com o diretor, o Daniel Ferro, e ele me contou um pouquinho como é que foi revisitar a história de uma das bandas mais famosas do Brasil. Esse foi um dos momentos que eu senti ali que deu uma fraquejada no espírito da banda, como família. Daniel Ferro, que legal falar com você. Estou muito feliz de poder conversar e falar sobre o doc dos Raimundos, da banda Raimundos. Né? Eu fiquei impressionado com o caminho que a banda tomou. Eu sou um cara também da época MTV, né? Então eu fui criado com Raimundos e fui vendo esse crescimento deles. Mas antes de falar sobre o documentário, eu preciso saber, você foi um cara que foi fazer jornalismo por causa do esporte ou por causa de música? Não, por causa de música, 100% por causa de música. Eu, enfim, sou um aficionado desde ali dos anos 80, ali, eu fui um cara que pegou aquela fase do Guns N' Roses, né? Curti muito aquela fase início da MTV, Faith No More. E aí eu fui arrebatado pela geração do Raimundos, né? Que foi a primeira banda ali quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, que foi a geração que tomou de assalto a MTV. Então o Raimundos, sem dúvida nenhuma, foi a primeira banda, vamos dizer assim, da minha fase adolescente brasileira, que eu realmente peguei pra mim e falei assim, cara, essa banda eu consigo relacionar mesmo. Entendeu? Mas você foi trabalhar com jornalismo esportivo também? Eu comecei, na verdade, por conta do destino, né? Acho que eu me apliquei para um trabalho no site do Galvão Bueno. O Galvão Bueno, na época, estava fazendo 50 anos e era ali na Olimpíadas de Sydney. Eu estava recém-formado da Faculdade de Jornalismo e eu apliquei para um trabalho no site do Galvão Bueno, junto à Rede Globo, e eu acabei trabalhando lá. Eu fui o redator do site, trabalhei 2 anos, mas aí eu abandonei a carreira de jornalismo para eu cursar o meu sonho de baterista de uma banda de rock. E é onde eu fui durante, até 2007, mais ou menos, eu me dediquei basicamente à função de ser músico mesmo, né? E aí para 2006, 2007, eu vi que a carreira de música não ia dar tanto certo, e aí eu migrei para o vídeo, que é uma coisa que naturalmente, por conta da minha banda, eu filmava minha própria banda na estrada. Então aí eu comecei a desenvolver essa técnica de filmar bandas na estrada, documentar. Então foi um misto do jornalismo com a parte da música, mas sem dúvida nenhuma a música que me chamou a atenção desde sempre. Vamos falar então do documentário Anda na Pedra, a história do Raimundos. Tá no Globoplay, para quem quiser assistir aí em casa, muito bacana. Tá entre os 10, acho que tá entre os 5 conteúdos mais assistidos do Globoplay, né? Você e o Testamento estão ali brigando, que são os mais legais, os documentários mais falados e mais legais do momento, que é o Testamento, que é a história da Anitta Harley, da Casas Pernambucanas, e o doc dos Raimundos. Como é que você decide contar a história? Você encontrou alguém para poder falar antes de começar as filmagens? Não, na verdade, eu acho que eu carrego essa pulga atrás da orelha com esse mistério do porquê que o Rodolfo saiu da banda. Ele saiu abruptamente em 2001 e saiu no noticiário da época que ele se converteu ao evangélico, né? Ficou evangélico e aí saiu da banda. Só que essas peças nunca se encaixaram para mim. Eu sempre achei muito frágil essa explicação, né? E aí ficou uma lacuna, né? Eu nunca encontrei ninguém que falasse, acho que completasse, vamos dizer assim, esse buraco no meu coração, né? E aí em 2007, quando eu começo a trabalhar com audiovisual, gravando bandas, eu gravei o Raimundos em 2008, reconstruindo. Depois, em 2011, eu tive o prazer de gravar com o Rodolfo, completamente fora desse mercado mainstream. Eu viajei com ele no final de semana também para o programa Rockstrada que eu tinha no Multishow. Beleza, vamos. E aí foi a deixa. Só que eu não imaginava que seria um longo trajeto, porque embora a gente tivesse o Rodolfo e o Digão voltando a se falar, as outras partes ainda não estavam muito bem resolvidas. Então foi um processo trazer todos para o mesmo barco para a gente poder contar essa história.
Quanto tempo de filmagem, quanto de conteúdo você tem? A gente tem um pouco mais de 5 horas ali, são 5 episódios. Quanto de conteúdo você tem? Olha, de conteúdo, eu calculei, eu estimei algo em torno de 250 horas de material bruto. Só de entrevistas, eu diria que a gente tem umas 100 horas de material bruto de entrevistas, depoimentos que eu colhi para o documentário, né? Todo mundo se assusta um pouco, né? Todo mundo não entende muito bem o que está acontecendo com o Rodolfo, o porquê desse rompimento abrupto. E aí, de repente, a gente vai assistindo ali, explicando. Assim, eu pelo menos falo, pô, dá para entender um pouco. Aliás, dá para entender todo mundo ali, né? Eu acho que dá para entender o porquê o Digão se transforma no vocalista principal agora, mas dá para entender um pouquinho de todo mundo ali, né? Sem dúvida. Eu acho que você fala absolver, né? Eu acho que absolve quem julgou ele, né? Eu não fui um dos que julgou. É que eu me lembro muito na época disso, né? Na época, a galera falava, como é que ele se converteu? Né? As pessoas não entendiam muito. Como é que acaba uma banda que tá fazendo tanto sucesso assim, do nada? Eu lembro nitidamente. Eu lembro onde eu estava no 11 de setembro e eu lembro ali 3 meses antes onde eu estava quando eu soube que o Rodolfo saiu da banda. Foram 3 meses antes do 11 de setembro. E eu fiquei assim também abismado. Eu falei assim, não, como assim? A sensação que dava, eu até falo isso no documentário, né? Que era a sensação de que alguém tivesse morrido, assim, sabe? Como assim, né? O cara sai da banda e não tem explicação nenhuma. Ele sai e a gente viu que era não julgar, mas sim trazer luz para todas as motivações individuais de cada um ali, né? Acho que cada um tinha um porquê e não tem um certo ou errado dentro da visão de cada um. Mas existe o errado quando você bota essas visões completamente paradoxais, uma de frente à outra, né? E aí dá ruim, né? E eu acho que faltou diálogo, né? Eu acho que o documentário deixa muito nítido isso. Me explica um pouquinho sobre o Caniço, né? O Caniço não está ali contando a versão dele, obviamente, mas existem as gravações. Eram gravações que ele tinha feito, ele contando a história deles. Ele fez isso um pouco antes. Como é que você descobriu essas gravações? Isso é uma excelente pergunta, porque eu tenho visto muita gente comentando esse material de arquivo, por que o Caniço não aparece, né? Por que ele aparece só naquelas fitas? Antes de gravar oficialmente, a gente gravou no segundo semestre de 2024. Essas foram as gravações oficiais, onde eu tenho a fotografia principal da série. Mas antes, em 2022, eu faço a pesquisa, que é uma pesquisa que eu faço para poder desenvolver o roteiro, que esse roteiro vai ser aprovado junto ao Globoplay, né? E esse roteiro foi feito a partir dessas pré-entrevistas que eu faço, igual essa entrevista que a gente está fazendo aqui, remotamente. Então eu fiz com todos eles. E por ironia do destino, o Caniço foi o último que eu fiz, então eu levei para ele toda a cariação, todos os fatos que eu já tinha levantado com os outros 3. Então, por sorte, vamos dizer assim, a gente teve uma grande entrevista remota, eu e ele, acho que foram 7 horas de conteúdo que eu gravei com ele. Então, 90% dos áudios que estão na série são áudios extraídos dessa entrevista via Zoom. Por que eu não usei o vídeo? Porque o vídeo é um vídeo de Zoom que, comparado às imagens que a gente gravou, ia ficar aquém. E eu não queria dar esse entendimento para quem não conhece essa história, já de cara fazer essa pergunta. Mas peraí, mas por que ele não... Você pensou num 6º episódio com os 3 se reencontrando e lavando roupa suja ou não? Olha, é uma boa pergunta também, porque ao longo do processo eu sempre fiquei perguntando como é que vai terminar essa série, né? Só que eu acho que ao longo do processo, isso foi naturalmente se decantando, porque eu acho que o grande trunfo do documentário, e eu já vi algumas críticas falando positivamente sobre isso, ele não tenta manipular a verdade em nenhum momento, eu não tento aparar as arestas, eu não tento mostrar que a vida tem um lado bonito, às vezes eu deixo do jeito que é bem duro mesmo. E aí, quando você está falando de uma relação de 4 pessoas, 4 irmãos, né, que cresceram, atingiram o objetivo, e esses 4 se separaram, alguns, né, no caso do Caniço, que aconteceu, né, a tragédia que foi perder ele, e a gente vê que é definitivo, às vezes, esses caminhos, né, esse perdão tardio. A gente está falando sobre tudo isso. Então, eu não quis manipular, eu não quis tentar forçar uma barra, vamos encontrar, os 4. Num roteiro original que eu fiz em 2022, ainda quando eu não tinha gravado, eu sonhava em botar os 4 numa sala, eles fecham a porta, eles contam 1, 2, 3, 4 e começa, e a gente não ouve o que eles estão... E acaba assim, uma maneira poética de dizer, o futuro está aberto. Só que com a perda do Caniço, realmente fica faltando alguma coisa, e eu vi que o mais natural seria mostrar a realidade deles. Então, se você for olhar, quem for assistir o documentário ou quem já viu,
A primeira cena do documentário é exatamente como termina, né? Eu não vou que o pessoal assista, mas é a mesma cena. O documentário começa no lugar e termina no mesmo lugar. Então, assim, é a verdade, é a realidade. Então, assim, é uma realidade que, quando a ficha cai, você vê que realmente é uma história muito difícil, muito dura, e a gente deixa em aberto. Assim, eu torço, como eu sou um grande fã do Raimundos, eu torço para que as coisas se resolvam e que a gente tenha novos capítulos acontecendo, quem sabe, mas nesse momento a série está encerrada, assim. Olha, Daniel, eu agradeço muito a você, muitíssimo obrigado. Aliás, duas coisas. Eu quero que você tenha muito trabalho, que você faça novos documentários com novas bandas para contar mais histórias da maneira bacana como você conta. É uma delícia a maneira como você dirige. E eu quero te agradecer também pessoalmente aqui, porque eu estava em casa, estava acabando o último episódio já do documentário, e eu falei, pô, vou mandar uma mensagem pro Daniel, vou ver se ele responde, para ele conversar com a gente, contar um pouquinho dessas histórias. E na hora você me respondeu, foi muito bacana, eu falei, pô, que bacana, que legal poder conversar com o Daniel, para ele contar um pouco dos bastidores e as curiosidades. Muito obrigado, viu? Márcio, o prazer é meu, eu sou jornalista, então eu sei o trabalho árduo que vocês têm, eu dou muito valor, então assim, eu simplesmente só retribuo todo tipo de contato, porque eu do lado de cá, eu também contato as pessoas, e é aquela coisa, né, você trate os outros do jeito que você quer ser tratado, né, então, Márcio, obrigado pelo espaço, eu desejo sucesso a vocês também, e é isso, conte com a gente aí, vamos que vamos. Eu sonhei com algo, vivi esse sonho, e cheguei lá e não era nada disso, cara. Tipo, virou um pesadelo. Imagina poder ficar lado a lado com um gladiador bem no meio do Coliseu de Roma. Essa é a ideia de uma experiência imersiva que você vai conhecer agora. Como é que vocês têm essa ideia de uma coisa tão grandiosa? Porque você fazer meia hora, mais de meia hora, de um espaço que você virtualmente conhece, como é que vocês malucamente criam isso? Então, é uma parceria que a gente tem com a empresa francesa, né, Small Creative, nossos parceiros aí já com alguns outros conteúdos. E o processo de construção do nosso conteúdo no Betaverso é como se fosse um filme. Então a gente tira as pessoas do modo convencional de entender a história, de vivenciar a história, e a diferença é que as pessoas passam a fazer parte da história. Então você é literalmente transportado para o primeiro século aí, depois de Cristo, na área, no momento mais áureo da arena do Coliseu, e você acaba entendendo a cultura, né, os modos, além da questão da batalha, né, para os amantes de história, principalmente história antiga, você vai vivenciar como um romano vivia na cidade de Roma, e o Coliseu, né, como seu, vamos dizer assim, principal papel ali de entretenimento e de até mesmo hoje os grandes, os gladiadores também tinham os seus fãs, também tinham os seus fã-clubes, enfim, então é bem interessante fazer isso, você realmente se sair do momento onde nós estamos, 2026, e voltar aí 2000 anos atrás para vivenciar algo que realmente marcou a história. Ó, gente, vou participar da experiência agora, e aí tô sem microfone, óbvio, porque não pode gravar, mas eu vou gravar esse comecinho aqui, ó, ele vai colocar em mim esse óculos. Deixa eu ver aqui. E aí fica de frente, pessoal. Aí eu vou sumir, gente, peraí. Aí eu vou guardar o celular, tá? Ih, gente, já vou guardar aqui que eu não tô enxergando. Já tô em outro lugar. Aqui eu já fui. Ih, já tem enfim, fui. Léo, como é que vocês escolhem os temas que vocês vão mostrar? Por exemplo, aqui a gente tem o Coliseu. Mas como é que vocês vão escolhendo e trabalhando os temas para criar essas histórias todas? No nosso estúdio temos mesmo um conjunto de muitos artistas e ao mesmo tempo tentamos sempre de manter o visitante à frente de todas as escolhas que nós fazemos. Então temos várias listas de temáticas e tentamos de tentar essas temáticas com o público que já viu outros projetos nossos. Temos mesmo uma parceria com Eclipse, que já abriu várias salas no mundo inteiro. Eles cada vez tentam de ter um feedback do público para saber qual seria a temática preferida para eles. Então, tentamos de mesmo fazer uma prioridade baseada sobre isso. Um dos espaços muito bacanas aqui da exposição é que você também pode virar um gladiador, uma gladiadora, se você quiser. Como é que você faz? Tem esse
esse tablet aqui na frente, eu vou clicar, você vai tirar uma foto sua, e aí você vai se transformar no gladiador. Eu vou tirar a foto aqui, abaixar o microfone. Gente, ficou maravilhoso. Sério. Olha, vou ficar um... O que seria isso? Eu não sei. Eu vou pesquisar aqui, porque tem que pesquisar também. Tem uma fonte que você pode pesquisar, dá para escanear aqui com o seu celular, aí você leva a foto embora. Outro espaço muito legal aqui da exposição é esse que você pode conversar com um gladiador, perguntar alguma coisa do passado para ele. É como se fosse um gladiador chat GPT, assim. Quer ver? Você toca aqui para interagir com ele, né? Ele vai falar aqui, vai se movimentar. Então, ó, vou tocar aqui para interagir. Aí segura... ainda seca na lâmina. Fale rápido. Tá. Olha, já quer acabar comigo. Aí eu vou segurar e falar com ele aqui, vamos ver. Perguntar qualquer coisa. Gladiador, quando foi criado o Coliseu? O Coliseu foi inaugurado em 80 d.C. Um documentário que acaba se transformando em ficção. Esse é Mambembe, do diretor Fábio Meira. Eu conversei com ele e ele me contou de onde surgiu essa ideia de viajar pelo Nordeste e Norte do país para contar histórias de artistas circenses. Como é que você pensa o Mambembe, antes de tudo, para começar a filmar e procurar essas personagens? Eu comecei a escrever esse roteiro, Márcio, em Cuba. Eu fiz aquela escola de cinema de San Antônio de los Baños e eu estudei o curso de direção. Só que quando chegou perto do terceiro ano, o curso regular são 3 anos, eu pedi para a escola para também acompanhar o curso de roteiro. E ali eu tinha que escrever um roteiro como parte da própria matéria, né? Então, e aí eu decidi que eu ia escrever esse roteiro sobre circo. Não me lembro exatamente como vieram as primeiras histórias, realmente não me lembro. Lembro de uma história, uma coisa que estava perto do final do filme, que é quando tem uma coisa que eu nem fiz no filme, né? Que é quando tem uma história de um leão que foge do circo. Eu talvez agora, aqui falando junto com você, talvez esse tenha sido o ponto de partida. E é engraçado, né? Porque justamente o ponto de partida ele está ausente do filme, como muitas outras coisas também estão ausentes do filme. Ô Fábio, você tem uma coisa muito bacana no filme, quando você encontra a Jéssica, você fala, eu gostei dela, a câmera gostou dela. Você acha que esse é um dos primeiros passos para você achar personagens interessantes? São aqueles personagens que a câmera se apaixona realmente e aí faz o personagem começar a ficar grandioso? Eu acho, Márcio, eu acho isso tudo muito emocionante, sabe? Porque quando você faz um filme, tem uma espécie de uma entidade ali acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? E a câmera faz parte disso. A câmera é o canal que transforma aquela realidade em obra fílmica, né? Em filme. Então, eu me lembro bem, assim, não só esse momento da Jéssica, mas como o momento da Madonna também. Eu não sei se você lembra no filme, eu tô ali, arma-se o grupo do teatro e eu vou com a câmera. E aí a câmera vai, ela dá uma paradinha na Madonna e de repente a câmera volta para ela. Tudo bem, eu estou operando a câmera, mas eu acho que tem uma coisa maior que transcende, então eu me sinto que eu também sou veículo ali, entendeu? Entre a realidade e a própria câmera, né? De alguma maneira, Márcio, eu acho que o filme sempre quer acontecer. Eu acho que um filme sempre quer nascer e um filme encontra e ele escolhe os seus personagens. Então eu acho que com Jéssica e com Madonna isso aconteceu dessa maneira também. Como é que você foi trabalhando com essas atrizes, com essas pessoas, né, para fazer esses personagens que a gente vê depois dessa ficção? Eu fui entendendo, Márcio, no processo, que eu não conseguiria fazer o filme como qual tal eu tinha imaginado. Então eu já sabia que eu ia ter que transformar aquele filme ao longo do caminho. Então eu fui decidindo também misturar a vida pessoal delas, entendeu? Então as personagens foram contaminadas pelas próprias histórias de vida das 3 mulheres, assim também como as próprias mulheres, as personagens, foram contaminadas pelas personagens de ficção. Então o filme acaba sendo ali uma mistura desses 2 universos, sabe? No fim das contas, Fábio, você acha que, e olhando, né, a gente vendo
essas pessoas, esses artistas, né? Essas artistas no circo, você acha que acaba sendo uma reflexão para uma sobrevivência artística, na verdade, que elas estão tentando passar para a gente? Eu acho que é uma resistência da arte no geral, né? Então, quando eu fui fazendo filme, eu fui enxergando muita similaridade com o próprio cinema. Então, de alguma maneira, tem ali um modus operandi que é muito parecido com o nosso também, né? De ser itinerante, de uma trupe que se forma, de uma equipe que se forma com um objetivo em comum, que tem muito a ver com a plateia, em alcançar uma plateia, em fazer uma obra, um espetáculo, um filme, para emocionar uma plateia. Então, acho que a gente é muito parecido nisso, assim, estamos em busca da emoção, do riso, enfim, da emoção no geral. Mas o que eu acho porque eu dedico o filme, né? No final, o filme é dedicado a cada artista do Brasil. E eu acho que o circo é um retrato, assim, da força do artista brasileiro, porque eles estão numa situação complicada há muito tempo, né? Se você prestar atenção ali no filme, eu investiguei mais ou menos, eu visitei em 4 semanas, Márcio, cerca de mais de 50 circos. Eu acho que daqueles 50, talvez tenham 15, entendeu? Ou 20 ainda ativos, com a frequência em que eles se apresentavam. Então, mas ao mesmo tempo, são artistas aguerridos, que fazem aquilo por paixão, que fazem aquilo por realmente achar que é importante. É aquilo do palhaço, né? De tirar o sorriso da criança. E eu acho que com quem trabalha com cinema, com quem trabalha com teatro, com dança, a gente tem isso. A gente vive uma montanha-russa nas nossas profissões, mas a gente sabe que tem um objetivo ali que é muito maior e que faz parte da nossa própria essência. Fábio, eu adorei o filme mais uma vez, falando para você, adorei, singelo, delicado e forte ao mesmo tempo, aquelas mulheres que a gente vê, né, as atrizes, as artistas, são de uma expressão incrível, assim, e que bacana que você, ao mesmo tempo, que estava guiando o seu caminho como diretor também, né, que isso começou tão para trás, também deu essa oportunidade para elas, porque a gente percebe a felicidade delas e a vontade que elas estavam também de mostrar um outro tipo de trabalho. Né? Então eu fiquei muito feliz com o filme, que as pessoas assistam e também sintam essa sensibilidade que você passou pra gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, é muito bonito isso que você falou, porque esse é dos meus maiores orgulhos. A Índia Morena, ela é patrimônio vivo do estado de Pernambuco, ou seja, é uma figura importantíssima do circo brasileiro, e ela não tinha tido esse registro ainda, né? Então, de repente, ela tem um filme sobre ela tá num cartaz de cinema. Eu acho que eu já tenho orgulho disso, assim como a Madonna. Olha que mulher fantástica, que grande artista. Então, só de eu estar mostrando essas duas figuras incríveis para o Brasil, eu já me sinto muito orgulhoso. O que vocês acham? Qual o tema desse filme aí? Todos nós somos mambê. A gente vive mambebando. Eu creio que é isso, os mambebes aí. Eu tô quase indo embora, mas antes, deixa eu te lembrar que eu tô aqui no Espaço Expressa e para você acompanhar a programação de tudo que acontece por aqui, é só você entrar no cultura.jundiaí.sp.gov.br. Lá você vai acompanhar a programação completa, tem cinema, tem música, tem dança, tem eventos ao ar livre, vale muito a pena você conhecer o Espaço Expressa, venha passear aqui. Não precisa nem ter eventos, na verdade venha passear aqui só para você conhecer esse espaço cheio de história, ele respira história. Imagina esse vagão aqui, quanto de história ele tem, hein? Vale muito a pena, traz a criançada também, viu? Ah, tem um museu aqui também, hein? O Museu dos Ferroviários é muito interessante, vale super a pena. Agora sim, tô indo embora, deixa eu só te lembrar um pouquinho que você pode assistir a todos os programas, matérias no nosso YouTube, no canal do YouTube da TVTech Jundiaí e também no Instagram, no Facebook da TVTech, além do canal 24 da Claro TV. Eu espero você no próximo programa, no próximo Cultura Aí. Até lá, tchau!